Boa noite, Brasil. Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br, por todas as demais mídias sociais e em breve pela Rede Gênesis de televisão para todo o Brasil. Rede Gênesis, canal aberto, cobrindo 85% do território nacional. Agora vamos conferir então como está o tempo aqui em Brasília. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia. O Instituto traz para hoje tempo nublado a parcialmente nublado, previsão de pancadas de chuvas e chuvas com trovoadas isoladas. A temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima fica em torno de 29 graus. A umidade do ar varia de 45% a 95%. E vamos ver hoje o que circula nos jornais e nas mídias também. Reforma da Previdência tem dia decisivo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A comissão vai tentar votar o relatório do deputado Marcelo Freitas. O governo aceitou fazer algumas mudanças e espera ter o apoio do Centrão para aprovar o relatório ainda hoje. E a equipe econômica, chefiada pelo ministro Paulo Guedes, aceitou as mudanças que não devem afetar a tentativa de economizar mais de R$1 trilhão. E estas mudanças, os 4 pontos que devem ficar de fora da reforma são: o fim do pagamento de multa do FGTS para aposentados, que não precisava nem estar na reforma, a possibilidade de se alterar por projeto de lei a idade máxima da aposentadoria compulsória, que também não podia estar ali, e pode afetar inclusive a indicação para ministros do STF, da exclusividade da Justiça Federal no Distrito Federal para julgar processos contra a reforma e o dispositivo que garante somente ao Executivo a possibilidade de propor mudanças na Previdência. O presidente Bolsonaro anuncia revisão dos patrocínios da Petrobras para a área da cultura e provoca reação entre as áreas mais diversas de jornalistas, artistas e promotores culturais. Pois é, a coisa vai pegar, viu? E sobre a votação da reforma na Câmara, nós estamos acompanhando de perto e daqui a um pouquinho nós vamos dar mais informações sobre o que está acontecendo lá na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E agora nós vamos para um pequeno intervalo, depois vamos falar sobre educação. O nosso convidado é um dos maiores especialistas em educação, o professor Hélio Laranjeiras, diretor da Escola de Educação à Distância, a Residência Educação. Aguarde minutos e nós voltamos já já.
Direto de Brasília está recebendo hoje um dos maiores especialistas em educação no Brasil, educação formal e à distância. Professor Hélio Laranjeiras, diretor da Escola Residência Educação. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Direto de Brasília. Obrigado, Câmbio. Obrigado, Dilma. É um prazer estar aqui com você e falar sobre educação, para mim, sempre é uma paixão. Professor Hélio, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. E os problemas enfrentados pela educação brasileira, muita gente já sabe, né? Falta de professores, aparelhamento das escolas, baixos salários dos professores, dificuldades de modernização e etc, e etc. E agora, o senhor tem alguma solução para alguns desses problemas? Eu fico triste e, ao mesmo tempo, feliz, né? Porque, assim, eu tenho muita esperança que a gente repense o processo de pensar, né? Mas é preciso uma reforma na mentalidade das pessoas, né? Nós estamos no século XXI e é preciso que a gente fique junto das possibilidades que tem no século XXI. Então, nós temos na mão da gente um celular, coisa que a gente não tinha. A gente fazer com que a tecnologia fique a favor do homem, tá? E isso pode ser feito uma grande revolução de a gente fazer mais com muito menos. Então, é preciso que a gente entenda que as mudanças têm que acontecer na própria universidade, na mentalidade dos professores das universidades. Isso tem que mudar também culturalmente na própria instituição, no MEC, na burocracia. Tem que se fazer uma grande reforma nesse Brasil, não só cultural, mas uma reforma educacional. O que tem que fazer primeiro? A reforma ou a mudança cultural? Aí vamos saber se é primeiro o ovo ou a galinha, tá certo? Mas há uma tendência dos governos chegarem e quererem fazer as reformas sociais, né? Fazer com que o país comece a ter melhorias em termos de melhor economia, controle de inflação, etc, etc. E se esquece, né, que a coisa mais importante que tem que ser feita na realidade é a educação. E o investimento em educação não é o investimento financeiro. Eu concordo perfeitamente com o ministro que diz que nós temos muitos recursos já na educação e os resultados são pífios, tá certo? Isso é fato, né? Então é preciso que a gente comece a mudar isso e entender que como podemos canalizar para que o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, venha a ter mais informação, mais educação, gastando-se muito menos. Mas como é que faz isso, professor? Ó, vamos pensar juntos, né? Como é que eu tenho um Estado brasileiro, sem citar os nomes por uma questão ética, 18 mil professores para 35 mil alunos? Uma aula particular. Tá claro? E o resultado de 18 mil professores para 35 mil alunos, o resultado não é que seja melhor. O resultado é igual em todo o país, tá? Mas nesse mesmo Estado, a evasão escolar é muito grande. E a quantidade de presos nesse Estado aumenta a cada ano na mesma proporção da evasão escolar. O que é que tem que ser feito? Tá certo? Que loucura isso aí. Quando você fecha uma escola, você abre um presídio. Quando você tem um preso, você tem um custo preso. Quando você tem uma escola de tempo integral, você tem um custo da escola de tempo integral. Quando você tem mais professores, você tem que ter, consequentemente, menores salários. Essa é uma proporção. Mais juízes ou menos juízes? Nós temos menos juízes, melhores salários. Então é uma questão que tem que se conversar, colocar na mesa, que a discussão é mudança geral. Na hora que eu tenho professores, mestres e doutores a serviço de educar todos por igual, eu tenho uma educação mais uniforme de qualidade. E é preciso que a gente acredite que não se pode fazer educação como fazia no tempo de Sócrates e Platão. Não é através da oralidade do conhecimento. Você tem rotas de aprendizagem, você tem tecnologia que são colocadas à disposição, que é muito melhor do que uma aula presencial. Você tem que fazer com que essa reforma que foi feita da Base Nacional Curricular Comum seja efetivada. Como é que nós vamos efetivar agora o 5º eixo da educação do nível médio? Vamos contratar mais professores, se o Brasil está num problema seríssimo do déficit fiscal? Como é que a gente vai implementar ou implantar, tá, um projeto de vida para toda a população de jovens do Brasil, para que eles saibam para onde vai? Qual o caminho que eles vão seguir? Como é que são esses eixos da educação? Esses eixos foi a reforma do ensino médio, ela mudou para que ela acontecesse com 3.000 horas. 1.200 do curso do 5º eixo, do técnico, e 1.800 para quem quer fazer o caminho para a universidade. E foi complementado isso com itinerários formativos.
você também pode formar-se ou pode aperfeiçoar-se com itinerários formativos, que você pode levar esses itinerários até a própria graduação. O problema é que isso está no papel, muito bem feito, muito bem construído, mas precisa ser aplicado. E para ser aplicado, se faz necessário que a gente repense toda a estrutura de educação que tem no país. Não se pode implementar novas políticas públicas, tá, sem, de uma certa maneira, ter experimentando as novas tecnologias. Não passa, Campbell, tá? Mas nada sem ser com novas tecnologias. O aluno do século XXI, ele não quer mais aquele tipo de aula quando você usa somente o cuspe e o giz. A gente precisa entender que esse aluno hoje ele é imperativo. As formas, a gente pode muito bem levar para todo o país educação de excelência, educação de qualidade e quase todos os eixos tecnológicos que estão no catálogo do MEC. Agora, como é que chega lá? Porque tem cidades que sequer têm energia elétrica, professor. Olha, esse não é o grande problema, tá? Se você não tem energia, você tem gerador. Tá claro? Agora se você tem não energia solar, Se você né? não tem internet, você tem também outras formas de chegar sem ser através da internet. Você tem um satélite. Você tem formas de fazer isso, tá certo? Das mais variadas formas. O problema é que o satélite hoje está começando a ficar em desuso. Porque é tão fácil hoje você colocar nas nuvens, tá certo? Através de um Dropbox, tá? E fazer com que a educação chegue em qualquer lugar do Brasil. Eu posso chegar numa região isolada geograficamente, Thomas, e colocar lá 50 cursos técnicos na modalidade à distância. Eu posso colocar onde não tem professor de matemática, de física, de química e biologia, que o Brasil falta muito, eu posso colocar esses professores. Eu acho que a gente tem como resolver essa questão do ovo, sabe? O que é que chega primeiro, o que é que precisa primeiro, uma mudança cultural ou então uma escola melhor. Por quê? O que o senhor está colocando é muito importante na medida em que falta vontade política de realizar isso que o senhor está dizendo. Eu acho que falta mais, falta informação. Falta informação de como fazer. Falta a nossa academia, ela não preparou as nossas gerações para implementar a educação do século XXI. Os professores precisam ser trabalhados para entender qual o papel do novo professor do século XXI. A academia está defasada? Sim, muito defasada, muito defasada. Os currículos, a academia, a preparação do novo professor. Sim. O professor tem que ser muito mais um coach, um organizador do próprio currículo, do próprio aluno, né? Um orientador. Ele tem que, inclusive, fomentar a pesquisa, fomentar, de uma certa maneira, a criatividade, a inovação, o relacionamento interpessoal. O aluno do século XXI vai trabalhar em 5, 6, 10 empregos. O professor não sabe o aluno vislumbrar para o aluno um futuro. Esse professor de hoje precisa repensar realmente o processo de pensar. Agora, qual é o papel do MEC numa transformação desse tamanho e dessa envergadura? Por exemplo, os ministros, os assessores, eles têm noção de que isso esteja acontecendo no mundo moderno da educação? Primeiro que a gente entender o que é MEC. Né? Ministério da Educação e Cultura. Todo mundo fala MEC, né? Mas o MEC cuida da graduação e só. E normatiza, junto com o Conselho Nacional de Educação, algumas diretrizes operacionais nacionais, tá certo? Só que para implementar essas diretrizes, a gente tem um país com um princípio federativo. E o princípio federativo complica tudo no ensino médio. Você já pensou você mudar, tá? Na hora que você sai com uma norma do Conselho Nacional, você distribui para os estados. E 27 estados têm 27 conselhos estaduais de educação burocráticos que vão fazer com que essa burocracia nunca chegue à ponta. Então, é preciso que a gente entenda que essa reformulação cultural e essa reformulação educacional, ela passa necessariamente com uma nova concepção de quem vai fazer a gestão da educação pública do país. Quem vai fazer a gestão? Hoje tem gente, especialista na área, que defende que a educação não precisa passar do Estado. É município e Estado, não precisa ir para a federação. Eu acho que são duas coisas aí. Eu tenho muita dúvida. Tá? Eu vejo que a graduação no Brasil avançou muito porque tem um único interlocutor. Você tem quantas faculdades à distância no Brasil? Mais de 1000 faculdades. Você tem quantas escolas técnicas à distância no Brasil? Muitas. Não, muito poucas. Nenhuma? Praticamente nenhuma. Num país de 210 milhões de habitantes. Mas num país que precisa de muitos técnicos. Eu estou perguntando, assim, sinceramente, quantas escolas de graduação à distância nós temos no país? Tá? Você aí, telespectador, você conhece alguma escola de graduação, de educação à distância de nível técnico? Agora, quantas faculdades? Quantas faculdades nós temos? Tá certo? Então é preciso entender.
É o MEC que tem que ficar no estado e no município, ou o MEC também tem que intervir muito mais, tá? Na distribuição dos recursos para a educação básica? Na realidade, 70% vai para a graduação, 30% vai para a educação básica. A gente precisa também fazer uma reforma cultural na própria universidade. Isso tem que ser feito. As liberdades têm que se acontecer tanto do lado como do outro. Essa reforma cultural vai fazer com que nós avancemos muito também. Está todo mundo muito engessado. Quer dizer, os questionamentos são vários, né? São vários. Agora, e a escola particular? Como é que ela reage a estas novas? É mais rápida que a escola pública? Ela é dependente, né? Ela não tem a iniciativa e nem tem a autonomia como tem uma autonomia universitária. Olha como o MEC avançou. Ele dá autonomia universitária e você tem uma universidade. Mas você tem autonomia escolar. Você não se constitui um grande centro de ensino autônomo para fazer a educação que você quer. Você pede um curso num Conselho Estadual de Educação, demora 2 anos, 3 anos. Você pede, eu estou com um polo em São Paulo para abrir uma escola minha de educação lá à distância na prática. Demorou 3 anos. 3 anos para sair o polo. Entendeu? Então veja como é difícil você fazer a educação de nível médio e técnico no Brasil, tendo em vista a pergunta que você me fez. O MEC, estado e município, como fica? Eu tenho dúvidas, tá certo? Agora, é preciso que a gente faça uma reformulação também na questão da burocracia dos conselhos estaduais de educação. É preciso que faça isso, tá? Senão a gente não avança e é preciso que a gente mude muita coisa que está engessado. A burocracia brasileira, ela precisa, na educação, principalmente. Quer dizer, todo o processo, então, educacional no Brasil precisa ser reformulado na medida em que essas pessoas que comandam tenham um conhecimento de como levar a educação do futuro. Fato, você para ser hoje um gestor público, você teria que ser gestor público, tá certo? Tá. Você precisa ser um gestor público, você precisa fazer um curso para fazer gestão pública e políticas públicas. Então, assim, quando você vai pegar um cargo em comissão ou um cargo de direção em organismo como a educação, como a saúde, e você não tem ou uma formação ou uma prática nessa formação, dificilmente você vai conseguir fazer uma boa gestão. Professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar a nossa conversa com o professor Hélio Laranjeiras sobre a educação no Brasil. Nós vamos ter também a presença de outro professor no próximo bloco, comentarista político, Ricardo Caldas, que também vai analisar essa questão da política e da inteligência no nosso país. Nós vamos agora, antes de trazer o professor Caldas, antes do nosso intervalo, nós vamos com o nosso analista de inteligência e geopolítica, o coronel Elcio Almeida, e muito mais. Aguarde um instantinho só, vamos com o professor Elcio. A análise do governo Jair Bolsonaro e seu desempenho passa por conhecermos os seus principais apoios e adversários, ou seja, as forças amigas e as inimigas. Vejamos quem seriam os seus amigos. Para melhor compreensão deste cenário, vamos iniciar com os seus eleitores. Podemos dizer que há 3 grupos principais que optaram por votar em Jair Bolsonaro para presidente e que somaram mais de 57 milhões de brasileiros. Primeiro, os bolsonarianos. É aquele constituído por pessoas mais identificadas com o perfil e as ideias de Jair Bolsonaro. Possivelmente, é o grupo mais ativo, de postura moral conservadora, detesta o comunismo ou o socialismo, tendo forte tendência de rejeitar a imprensa tradicional e de apoiar sua maneira de comunicar-se diretamente com seus apoiadores pelas redes sociais. Aqui se inclui a base dos militares, os policiais e seus afins. Segundo, os liberais ou moderados. É o grupo daqueles que procuram um candidato que pudesse implementar uma política econômica mais liberal, de combate à corrupção, apoio à Lava Jato e de maior severidade na questão da segurança pública. É provavelmente o mais numeroso. Terceiro é aquele do qualquer um, desde que não seja o PT. É o grupo dos que escolheram Jair Bolsonaro
para não votar no candidato do PT. É bem possível que não apreciem o jeito ou as ideias de Bolsonaro, mas o preferem do que continuar sob o governo petista. Ao observar seus eleitores, percebe-se que Jair Bolsonaro precisa realizar um bom governo, centrado em suas principais propostas, porque o grupo dos contra o PT poderia facilmente se tornar oposição caso os seus objetivos não sejam alcançados. Seria lógico também que o governo Bolsonaro fosse construído a partir do apoio destes três grupos. Cada um deles poderia estar relacionado com o parlamento e partidos políticos, ou seja, o PSL, onde existe a maioria absoluta dos bolsonarianos. O Centrão, que abrigaria os liberais ou moderados, e aqueles que escolheram Bolsonaro para não ficar com o PT, que seriam os independentes. Esta modelagem poderia facilitar a obtenção de uma base parlamentar mais identificada com as ideias e propostas governamentais do que com a antiga forma de fazer política. Assim, a composição do governo deveria estar articulada para facilitar a relação do Executivo com o Congresso, no sentido de utilizar sua base eleitoral de acordo com a estratégia de governo. Quando olhamos, porém, para o governo Jair Bolsonaro, que vemos? Primeiro, os militares. Em seguida, os civis, os políticos e os técnicos. E os de linha ideológica e familiar, constituindo pelo menos 3 linhas, sem contar suas subdivisões peculiares. Este é o panorama de seus aliados, na campanha e no governo. Ao olhar para trás, temos que reconhecer a trajetória vencedora de Jair Bolsonaro, onde ele foi o principal estrategista ao conduzir uma campanha baseada na comunicação direta com os seus eleitores, apontando para os seus objetivos de governo. Porém, ao mirarmos para o presente e o futuro, o presidente está diante de uma grande encruzilhada. Ou ele governa com os seus aliados, ou ele colocará em risco o seu futuro político. Ou Bolsonaro aprende a liderar os seus apoiadores para fazer um bom governo, ou o fogo amigo poderá ser mais intenso do que o dos seus adversários. É necessário que ele acalme a sua linha ideológica e familiar, que notadamente tem planos de se manter no poder, sob pena de perder a capacidade de fazer um bom governo, perder o seu apoio popular e parlamentar. Assim, o caminho que resta ao presidente é cuidar de sua casa para manter a coesão do seu governo. Deste modo, cada um no seu papel, sua tropa será realmente amiga para enfrentar os verdadeiros adversários e governar bem o Brasil. E nós estamos recebendo hoje aqui no Direto de Brasília o professor Hélio Laranjeiras, diretor da Escola Residência Educação. Professor, além dessas soluções que o senhor já apresentou, como resolver o problema da qualidade do nosso ensino? As provas, por exemplo, do Enem, do FIES. O FIES também é uma outra coisa complicada, né? Existem questões burocráticas, né? Por exemplo, o MEC tem um Fundeb para tratar, que vai vencer daqui a alguns dias, né, certo? Precisa tratar como vai ser. Mas para se falar sobre as questões burocráticas do MEC, né, por exemplo, a aplicação de uma prova, não é uma questão de qualidade no ensino, é saber se o ensino tem qualidade.
Né? A questão de uma política pública de financiamento da educação, como vai ser, através de um voucher, ou vai ser de um FIES, ou de um FIES técnico, coisa que nunca teve no Brasil, teve FIES da graduação, mas não se tem FIES técnico, né? Então, isso são questões burocráticas que têm que ser feitas. O corpo do MEC tem que tratar disso. E as pessoas que estão lá têm que sentar-se e dizer assim, quais as políticas públicas que eu vou fazer para melhorar o meu país, para avançar com o meu país. Como é que eu vou fazer com que eu tenha uma educação de qualidade, ou melhor educação? Como eu vou fazer uma capacitação de professores? Como é que eu faço para que a Base Nacional Curricular Comum, que é uma mudança de melhoria da educação do país, ela seja implementada? Então são perguntas e são coisas que quem está na direção do MEC, ou na CETEC, ou na CAPES, ou onde for, tem que entender que tem coisas que são burocráticas e tem coisas que precisam ser feitas para que melhore a educação do país. Eu imagino que se você não tem dinheiro, tá certo, para fazer grandes investimentos, você tem que ter racional para fazer o investimento. E como é que você faz com racionalidade? É isso que eu queria lhe perguntar. Professor, o senhor citou maravilhosamente bem isso. Agora, como é que faz isso aí? Pronto, então eu vou te explicar. Eu doei 1 milhão de vagas para o MEC, através do Pronatec voluntário. Eu não recebi R$1 do MEC para fazer a doação de 1 milhão de vagas. Eu doei 1 milhão de vagas para o Bolsa Família, através do programa Progredir. Como é que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu tenho uma tecnologia que me permite a fazer mais com menos. E por que o MEC não faz isso? Porque o MEC não atinge do Oiapoque ao Chuí. Eu estou até dando um tiro no meu pé. Porque se o MEC fizesse, eu não faria. Se tivesse educação pública no Brasil, eu não estaria fazendo educação privada da forma como estou fazendo. Mas não é uma questão também que se poderia resolver. Se o MEC não pode fazer, entregue para quem possa. Oh, isso seria, inclusive a nova Base Nacional Curricular Comum vai permitir parcerias, né, entre escolas privadas e escolas públicas. O problema é que volta aquela burocracia, né, de como isso vai ser permitido nos conselhos estaduais de educação, que não concordam com esse tipo de política, porque culturalmente a composição dos conselhos são feitas por pessoas que culturalmente não concordam com um país, com um estado mínimo. A maioria das pessoas que fazem hoje a educação nas universidades, tá certo? Esse aparelhamento, né, precisa ser trabalhado. É duro de dizer, mas é preciso ser trabalhado. Na educação, o senhor acha que o Estado tem que ser mínimo? Mas o Estado tem que ser mínimo, eu sou um liberal total, sim. Total, tá? O Estado tem que ser mínimo em tudo. Obviamente, se eu estou num país como o Brasil, que socialmente eu preciso cuidar daqueles que precisam mais, eu não posso ser um liberal quanto mais, tá certo? Eu tenho que ter bom senso. Tá certo? Eu preciso ter uma política pública de fazer ressocialização nos presídios. Eu tenho uma década perdida de 300 mil presos, mais uma década perdida de educação básica, mais 300 mil presos, e mais outra década perdida agora de mais 300. Agora, quanto é que custa um preso e quanto é que custa um aluno, professor? O preso custa, em média, 5 a 6 mil reais. E um aluno, isso por mês. E o aluno do ensino médio custa 3 mil por ano. Olha só, tá claro? E os recursos da educação vão 70% para onde? Para a graduação. E como é que fica a educação básica do nosso país? E cada vez que a gente fecha uma escola, ou a gente não educa na educação básica, a gente abre uma prisão. Que não é interessante abrir uma prisão porque ela custa caro. Além de colocar os presos dentro, você não deu educação e eles serão novos presos. E a comunidade que está nas prisões são pessoas de 18 a 29 anos, e que não tem nem o fundamental. Mas será que o MEC não entende e compreende esse desvio todo? O problema é que não é só compreender. Mas o que é que o MEC faz de educação nos presídios? É uma educação presencial. Tem 750 mil presos e um professor para 40 alunos. Quando é que a gente vai educar 750 mil presos? Qual é o custo preso? Que já é 6, vai para 60. Como é que a gente vai... Então é preciso que, quando eu falo em tecnologia, é porque eu tenho uma fórmula. E essa fórmula eu aplico na minha instituição. Essa fórmula eu aplico na minha instituição e eu venho testando isso há 17 anos. E ela pode ser aplicada totalmente tranquilamente. Para a educação básica. Essa fórmula não é minha, tá certo? Eu não construí uma fórmula para mim. Eu construí um legado para o meu país, tá certo? O que eu fiz foi um legado para o meu país. E o fato dessa paixão por educação e dizer que a gente pode fazer mais com muito menos, né, é que isso tem que estar disponível, não é para a minha empresa, é para o meu país. Tá certo? E é isso que a gente precisa começar a conversar com os marcianos, né? Olha, é preciso que a gente converse,
É preciso que a gente converse. Bom, marcianos, nós vamos continuar conversando com vocês aqui, trazendo pessoas como o professor Hélio Laranjeiras, e é preciso abrir essa conversa. Nós vamos continuar ela aqui no Direto de Brasília, semanalmente. O tema educação será fundamental para nós aqui. Professor, muito obrigado. Esperamos que agora o senhor seja mais assíduo, senão o senhor será reprovado na exigência dos nossos telespectadores. Eu quero agradecer muito e pedir desculpa a vocês, porque quando eu falo de educação eu fico apaixonado. Tá certo. Muito obrigado, professor Hélio Laranjeiras. E nós vamos agora acompanhar a pauta do Senado Federal, que está esta semana abarrotado de coisa lá, e nós estamos lá com o nosso Mário Benisti. Estamos aqui com o senador Alessandro Vieira, pro Direto de Brasília. Senador, o que o senhor acha que vai ser a movimentação nessa semana aí? Essa semana a gente tem a discussão da data para que o recurso para a instalação da CPI das Cortes Superiores vá a plenário. Então a gente imagina que vai conseguir uma data lá para o início, primeira quinzena de maio. Vamos ter o protocolo hoje do pedido de impeachment dos ministros do Supremo, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, por conta do cometimento reiterado de crime de responsabilidade. E, ao mesmo tempo, vamos estar negociando aqui com os colegas que apoiam essa iniciativa para cobrar uma posição urgente do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que é o responsável pela instalação deste tipo de procedimento. O senhor acredita que agora, ou a CPI da Lava Toga, que ficou popularmente conhecida, ou então esse processo de impeachment vai avançar com maior rapidez? Nós temos a convicção, e cada vez mais o cidadão brasileiro está vendo a urgência dessa providência. Ou seja, você percebe que tem um acúmulo de abusos por parte de ministros que se acham acima da lei, que se acham totalmente imunes a qualquer tipo de fiscalização, qualquer tipo de investigação. Isso é muito ruim para a democracia. Então, a gente acredita que esse clima cada vez mais vai viabilizar a instalação de um dos procedimentos de investigação. Esse processo aconteceu perto de um feriado, né? Como que foi a repercussão em Sergipe? Como que o senhor tem encarado que a população tem recebido essa manifestação de impeachment e dessa CPI? A população majoritariamente apoia, não só lá em Sergipe, mas pelo Brasil afora. A gente recebe aqui e-mails, mensagens, ligações o dia inteiro de pessoas pelo Brasil que apoiam porque percebem essa necessidade de levar mais transparência para o judiciário. A gente precisa de um judiciário forte. A democracia só existe com um judiciário forte, mas ele tem que ser transparente e tem que ser igual para todos. Ok. Senador, muito obrigado, tá? Então é Mário Benisti para o Direto de Brasília. Agora nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, daqui um pouquinho, nova aula. Desta vez de política, de geopolítica e destrinchar o que está acontecendo com o nosso país com o professor Ricardo Caldas. Aguarde um minuto só.
A Câmara pode concluir hoje a primeira etapa da tramitação da reforma da Previdência no Congresso, mas a conclusão da votação final ainda vai levar muito tempo. Professor Ricardo Caldas, cientista político e nosso professor analista, como o senhor avalia e analisa esses embates, esses primeiros embates do governo com relação à reforma? Bom, na minha opinião, eles são naturais. O que eu tenho observado, o que eu tenho visto, é que o projeto está caminhando, não está parado. O líder do governo, apesar de não ter muita experiência, inclusive foi muito criticado por isso, né, ser uma pessoa um pouco verde ainda, mas que é uma desvantagem, obviamente, mas, por outro lado, ele tem uma vantagem que eu vejo que é muito positiva, é que ele tem acesso direto ao presidente, né? Então, é fundamental para um líder do governo ter esse acesso. E ele está negociando bem. Agora mesmo já foi anunciado um acordo com o Centrão de que 4 pontos polêmicos seriam retirados do projeto de lei, que é mais ou menos o que eu já esperava, né? Quando eu tive lá na Colômbia participando de uma mesa redonda, eu mencionei justamente isso, que os pontos polêmicos iam ser deixados de lado para facilitar a tramitação. Então, eu acredito que, deixando de lado os pontos polêmicos, eu não vejo nenhum problema na aprovação do texto, vamos chamar assim, do texto mínimo, né, ou do texto básico, e depois as questões polêmicas vão ser debatidas e vão ser votadas separadamente como destaques, né? Agora, alguns desses pontos, inclusive, não poderiam nem estar na reforma da Previdência, né, professor? O pessoal, para usar a linguagem da Câmara, né, o pessoal usa muito jabuti, né? Eles colocam jabuti no projeto de lei, né? Para quem não sabe, né, o pessoal que assiste o programa de vocês, né? Quem não sabe, né, jabutis são coisas que não deveriam estar onde estão, né, colocar o jabuti em cima da árvore. Então, dizem que foram colocados de propósito para poder ter uma margem de negociação. Então, tem várias coisas que, na verdade, tem uma relação indireta, né, como a questão do FGTS, a questão da desconstitucionalização, mas que eu penso que vão ser tratadas uma a uma. O próprio presidente Bolsonaro já mencionou que uma questão que eu pessoalmente considero muito importante, não diretamente, mas indiretamente, que é a questão da capitalização, vai ficar para um segundo momento. Eu penso que para o Brasil isto é uma oportunidade, porque se a gente lança um sistema de capitalização, não 100%, mas híbrido, você gera uma poupança. Um dos grandes problemas do Brasil, historicamente falando, sempre foi a falta de uma poupança interna. Se você gera um sistema de capitalização, se você cria esse sistema, você vai ter automaticamente poupança interna. Como é que ela poderia ser feita? Eu penso que terá que ser feita de uma maneira voluntária. Como nós já temos alguma coisa parecida hoje, em menor escala, com o FUNPRESP. Né? Então, eu imagino que seria nesse modelo. Você teria uma parte da sua aposentadoria garantida e aquelas pessoas que desejassem uma aposentadoria maior fariam uma poupança maior. Exatamente. Então, eu penso que se a gente adotar um sistema misto, um sistema híbrido, um sistema voluntário, mas com incentivos, que você pudesse abater do imposto de renda, etc., eu penso que um grande número de pessoas, um grande contingente iria para ele e a gente estaria fazendo poupança. Quem são os grandes investidores na Bolsa nos Estados Unidos e nos países envolvidos em geral? São os grandes fundos de pensão. No Brasil, nós já temos isso com as estatais. Por que não estender isso para o resto da população? Seria uma coisa individualizada, como é a reforma, como é a previdência privada? Seria individualizada, claro que por instituição, né, dependendo da instituição que a pessoa fizesse parte. No meu caso, por exemplo, eu sou ligado à Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília poderia incentivar os professores que desejassem a ter uma pensão maior, uma aposentadoria maior, a que poupassem, né, e ela geriria o fundo. Poderia ser gerido pela própria universidade ou poderia ser gerido pelo Ministério do Planejamento. Agora, a dificuldade, professor, em as pessoas acreditarem nos fundos não vem um pouco do trauma provocado pelo confisco da poupança do Collor e pela quebra agora dos fundos de pensão, aí o Previ, o fundo dos Correios, o fundo da Petrobras. Como é que se poderia dar uma garantia maior para aquelas pessoas poderem acreditar num fundo? Eu penso, a gente está falando de duas coisas diferentes, né? No caso do Collor, ele, vamos dizer assim, ele quebrou a poupança, que era uma das instituições mais tradicionais do Brasil, talvez, mas assim como ele quebrou todo o sistema financeiro, se você pensar bem, né? Aquele confisco depois ficou provado que era claramente inconstitucional. E do ponto de vista econômico, ele também não fazia o menor sentido. Foi um plano econômico sem pé nem cabeça. Então, eu nem citaria esse caso como exemplo. Eu acho que ele vale como exemplo do ponto de vista de falta de respeito e de segurança jurídica. Exatamente. Mas do ponto de vista de aposentadoria, vamos pensar assim? Não, aí sim. Vamos imaginar, e aí eu acho sim que é mais grave até o segundo ponto que você colocou do que o primeiro,
a gente tem que pensar em como os entes políticos podem interferir menos em fundos de pensão. Essa que eu acho que é a grande questão. O que foi feito nos últimos 10 anos no Brasil realmente é coisa de cadeia, tá certo? O que os fundos de pensão e seus dirigentes fizeram, comprando títulos podres da Venezuela, investindo em precatórios que as pessoas sabiam que não iam ser pagos, foi realmente um crime contra a economia popular, tá certo? Então a gente tem que ter uma legislação mais rigorosa sobre isso, tem que fazer uma depuração nessas estatais. Essas pessoas que causaram, estou me referindo aos que estavam na direção dos fundos, né? Essas pessoas que causaram esses rombos nesses fundos, muitas delas, a maioria evidentemente já deixou a direção, mas muitas estão foragidas, muitas não foram procuradas, tá certo? E não se trata só de fundos de pensão, não. Se você pensar no próprio sistema do BNDES de empréstimos, mas o que isso tem a ver? Ele afeta diretamente o caixa do Tesouro, já que muito recurso foi do Tesouro para o BNDES e vice-versa, está voltando para o Tesouro. Então, houve transferências líquidas e brutas do setor público para o setor privado. Quer dizer, empresas que têm acesso desproporcional ao sistema, que muitos agora estão presos, seus dirigentes, o Odebrecht. Alguns ainda não foram presos, como é o caso da Vale do Rio Doce. A atuação da Vale do Rio Doce, do ponto de vista financeiro, ela merece ser questionada, porque ela usa dois chapéus. Quando interessa para ela, ela fala sobre a sua origem pública, se foi uma empresa estatal, o setor mineral é estratégico, e quando interessa para ela fala, a gente não tem nada a ver com isso, o meu compromisso é com o acionista. Mas não dá para comparar também a questão da Vale aí com a Petrobras, porque quando interessa a Petrobras, ela... Então não seria o caso de quebrar o monopólio estatal do petróleo? Porque se ela é regulada pelo mercado, como nós enfrentamos o mercado com uma empresa estatal? Exatamente. Oficialmente, o monopólio não existe mais. Mas na prática, a gente sabe... Na prática ele existe. Ele continua, de certa forma, acontecendo. Eu penso que a Petrobras ela tem que virar uma empresa enxuta. E acho que alguns segmentos que ela entrou, ela tem que sair. Alguns dos quais ela já está saindo quietamente. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele está fazendo um trabalho muito discreto e muito bem feito de vender participação da Petrobras em empresas que não são do seu core, da sua atividade central, no caso da Braskem, né? Porque ela tem participação em várias empresas. Então, só você vender essa participação já é uma grande coisa. Inclusive a empresa cultural? Desculpe? Inclusive a empresa cultural, a Petrobras tem participação? Pois então, isso tudo tem que ser analisado. Agora, mesmo empresas que são da Petrobras estariam ligadas ao negócio dela, como é o caso da Petrobras Distribuidora, eu penso que deveriam passar para o setor privado. Eu penso que já não há mais motivo. Isso talvez fizesse sentido lá atrás, quando a Petrobras foi criada, 50, 60 anos atrás. Hoje em dia, no século XXI, não falta distribuidores no Brasil. O que a gente tem que estar discutindo na questão da distribuição, na minha opinião, não é a Petrobras distribuidora continuar estatal. Isso aí, na minha opinião, já devia ser privado há muito tempo. A questão central hoje para nós é a questão da logística. A gente continua fazendo uma logística de 50 anos atrás, baseada no transporte rodoviário, baseada nos caminhoneiros. Isso tudo está ultrapassado. E a gente começa a discutir de novo a greve dos caminhoneiros. Voltou à pauta. Se vai ter greve, não vai ter greve, porque aumentou 10 centavos, Então, quer dizer, às vezes no Brasil a gente tem a sensação que é o mesmo filme que passa várias vezes. Eu estava vendo uma reportagem na televisão a cabo recentemente sobre o sistema chinês. A China tem toda a antiga e famosa e tradicional rota da seda, ela já tem pronta por sistema férreo. Sim. Pois é. Ela vai de Beijing, de Xangai, né, Shenzhen, até o leste europeu. Ela chega lá na Espanha. Chega no final. E essa seria uma grande solução para nós também, em função da dimensão, né, no Brasil continental. Não estou falando de nenhuma novidade, mas falta vontade política para ser feita. Nós temos empresas que estão preparadas para fazer isso. Não precisa ser investimento do governo. O governo pode entregar as concessões para o setor privado. De todas as propostas que eu vejo mais avançada, por incrível que pareça, é a Norte-Sul. É a mais próxima de ser finalizada. Que, inclusive, o presidente Sarney, vamos fazer justiça a ele, foi muito ridicularizado quando ele lançou a proposta na Norte-Sul. Mas, em essência, ela é correta. Quer dizer, a ideia de você integrar o país via férrea e não via rodovia. Essas dificuldades de se atualizar no país, vamos falar um pouquinho dessa coisa na fase cultural, como o professor Hélio Laranjeira tinha colocado, né? Você acha que isso aí é uma tradição já ultrapassada da nossa política? Por que nós não avançamos? Eu penso... Não, pode ir. Podemos continuar ou é melhor suspender?
Não, professor, respondendo essa questão do que o Campbell propôs para o senhor, ela é uma questão já ultrapassada para o senhor? O senhor acha que isso aí já deveria ser uma consciência nacional? Não, pensa assim, friamente, né? A gente sempre espera que a gente já ultrapassou, mas eu vejo que na prática, ela acaba não acontecendo. Então, eu não saberia dizer se tem um fundo ideológico, quer dizer, que passa um pouco pelas concessões, tá? Eu não sei se tem um fundo político, porque, de repente, você tem a questão dos caminhoneiros, tem a questão dos grupos que fazem, né, que entregam os produtos, você mantém um sistema que já está em funcionamento, aí tem um aspecto cultural, né? Mas, de qualquer maneira, se a gente deseja ser um Estado moderno, um Estado eficiente, não tem como a gente não discutir isso. Nós avançamos muito na área portuária. Sim. E uma coisa que não está sendo, é um ponto que não está sendo muito discutido. Mas as concessões que foram abertas de portos, todos os novos portos são muito eficientes. Qual é o desafio deles? Eles continuam recebendo as mercadorias via transporte rodoviário. Então, se há uma enchente, como agora nós tivemos em vários lugares, isso afeta a distribuição. Se você tem uma greve de caminhoneiros, o país para. Então, a gente continua com uma estrutura econômica do século passado. É o cachorro correndo atrás do rabo. Exatamente. Então, eu penso que esse governo ele tem uma oportunidade única. Como ele mesmo representa uma quebra de paradigmas, ele tem uma oportunidade de fazer com que esses paradigmas sejam quebrados. Aí tem um aspecto cultural, sim, eu concordo. Sim. Agora, por outro lado, voltando ao nosso assunto inicial, eu penso que está todo mundo aguardando a reforma da Previdência. Porque ela é o grande nó, é o grande desafio. Tá certo? E nada avança na Câmara se não dá uma solução ela vai e aprovar logo. Ela vai bloquear toda a agenda, não tenho dúvida disso, já está acontecendo. Mas o que eu acho que é positivo, porque obriga os deputados a se posicionar e a votar. Eu não tenho dúvida que a reforma da Previdência vai ser aprovada. A grande questão é qual reforma, o que vai ser aprovado e qual a economia que será gerada. Eu acredito que aquele 1 trilhão e 100, 200 já não existe mais. Mas se a gente conseguir uma poupança de 600, 700, 800 bilhões de reais, é uma poupança. Não, um bilhãozinho já ficava bom, né? Professor, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e depois nós queremos tratar da questão política. Por que essa dificuldade do governo no relacionamento político do país? Essa história de nova e velha política já passou. Nós já voltamos.
Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, entrevistando o professor Ricardo Caldas, que é o nosso analista político aqui do Direto de Brasília, semanalmente ou quinzenalmente, quando ele não estiver na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, ele vai estar aqui presente na bancada. Senão, ele vai falar de lá mesmo. Professor, vamos para uma questão que é fundamental, que é uma das suas especialidades também. Por que essa dificuldade? O que está acontecendo com o governo que não consegue se relacionar e impor, por exemplo, uma liderança do governo, do executivo que sempre teve no Congresso Nacional, não consegue passar a reforma nem da primeira fase? Eu só queria discordar um pouco. Eu penso que está caminhando, talvez não na Não, velocidade... caminhando estamos. Não na velocidade talvez que a gente esperava, mas eu penso que os próprios paradigmas que ele trouxe acabaram que tiveram esse resultado. Então, por exemplo, ele optou por pessoas que são muito 0 quilômetros, né, que não eram pessoas da política antiga. Então, isso dificultou, porque se você traz uma pessoa que sabe como o Congresso funciona e tudo, teria facilitado tudo. Então, esse foi um ponto. Então, ele optou por pessoas mais novas, mais de confiança dele. Não quis os velhos medalhões da Câmara e do Senado. Outro ponto são os métodos, né? O pessoal da antiga quer emendas, indicação, cargos, ministérios. Como ele veio, aí também eu queria retomar esse ponto, ele veio falando de uma nova política, e isso acabou gerando um curto-circuito. Até mesmo com o presidente da Câmara, que chegou publicamente e perguntou o que é essa nova política. Me explique que eu não sei. Então não vai ter troca de cargos, não vai ter indicação, não vai ter emendas e tal. Tudo bem. Como é que eu convenço as pessoas a votar num projeto polêmico como esse? Então você só tem os argumentos técnicos. Aí você manda o ministro da Economia lá para o Congresso. Só que você espera que o debate vá ser no nível X, né, que você espera de deputados que haja um mínimo de comportamento e de interesse e de se portar mesmo de uma maneira, né, até, vamos dizer assim, como estadistas, né, o que naturalmente não são, e você tem como comentários aquele que a gente ouviu de um dos parlamentares dizendo que o ministro da Economia era um tigrão com os pobres, né, pessoas de baixa renda e com... mas dali a gente já esperava isso, né, professor? Mas veja o nível do debate. Pois é. Quer dizer, então... Mas esse é o papel da oposição, apatifar o processo. Eu não sei, aí eu tenho algumas dúvidas comigo, se isso é oposição. Isso aí não é oposição. É oposição ao país, inclusive. É oposição ao país. Eu acho que a pessoa que faz uma coisa dessas, uma pessoa que se coloca dessa forma, não quero parecer radical nem nada, mas a intervenção desse deputado, para mim, era um caso de comissão de ética. Com certeza. Se a gente tivesse um parlamento sério, esse deputado tinha que ir para a comissão de ética. Como também, no Senado, a gente viu as mesmas cenas para uma outra questão, que foi a questão da eleição da mesa. Sim. A senadora Cátia Abreu. Não quis nominar, mas e o próprio Renan Calheiros se referindo ao senador Tasso Gereissati. Com certeza. Aquilo, para mim, é caso de comissão de ética. Então, enquanto a gente não conseguir um parlamento de nível melhor, eu sei que muita gente que está lá é criminosa, então de criminoso você não espera nada, senão o crime e comportamento como criminoso. Mas eu acho que o deputado Zeca Dirceu, para dar nome aos bois, né, ele ultrapassou o nível dos criminosos ali, quer dizer, ali ele não se comportou como parlamentar. Com certeza que não. Ele se comportou como um patife, como, não sei nem a expressão, como um marginal. Porque aquilo ali aquilo é conversa de marginal, aquilo não é conversa de parlamentar. Então, eu penso que tem que haver também um reposicionamento da Câmara e dos parlamentares, para a gente ter uma política melhor. Eu acho que nós amadurecemos do ano passado para cá, em termos de eleição. Foi uma eleição surpreendente, que deixou todo mundo assim meio sem pé. Então, eu acho que agora a gente tem que continuar isso. O ministro da Economia ficou 5 horas, mais de 5 horas lá na comissão. Debatendo. É o Dom Quixote. Tá certo? Sozinho, sem apoio político. É o Dom Quixote, nem o Sancho Panza ele tinha. Agora, não bem, havia né? necessidade de abaixar o nível. Concorda comigo? Sim. Por que baixar o nível de um debate que é um debate importante? Agora, professor, a população, ela esperava e espera novos tempos, num novo governo, e por isso fez esse apoio, mais de 56, 57 milhões de brasileiros. O senhor acha que nós estamos no caminho certo? Embora essa disputa difícil, né? E essa defesa também do Paulo Guedes, que tem sido brilhante, eu acho até. Com certeza. Não, ele está muito acima da média do Ministério. Eu acho que o Ministério teve escolhas acertadas, escolhas assim bem intencionadas, mas que não deram certo. Um deles já saiu, né?
mas eu acho que como um todo é um ministério de um padrão alto, na minha opinião, médio para alto. A população não sabia muito bem o que esperar. Agora, um ponto que a gente pode ver, Campbell, que já está aparecendo, é que nas pesquisas de confiança das instituições, a presidência da República, o Poder Executivo, que vinha em queda livre, já conseguiu fazer uma reversão. Já se soerguendo, né? Já começou a O soerguer. próprio Congresso. O próprio Congresso teve um aumento da sua aceitação popular. O nível de debates melhorou, especialmente no Senado, até em função da troca, né? E aí a gente vê claramente a questão da velha política versus a nova política claramente ali, né? Que o senador Renan não entendeu. Ele não entendeu a profundidade que foi a eleição de 2018. Por isso que ele não soube se colocar. Se alguém tivesse explicado para ele melhor o que teria acontecido, ele teria se preservado e teria deixado para concorrer em um segundo momento. Como ele já fez no passado, quando sofreu processos e renunciou à Ele presidência não do fez Senado. questão de entender a mudança, né? Ou isso, mas ele disse publicamente que ele tinha entendido que agora não era quem foi eleito não era o velho Renan, era o novo Renan. Pois é. Mas na prática ele prática, manteve o velho. É um terno novo num corpo suado, velho, Agora, caquético e então, sujo. Então não adianta você botar um terno de $2.000 numa pessoa que não tem higiene, tá certo? Não lava o rosto de manhã. Então não adianta, tá certo? Agora, professor, eu gostaria pinta o cabelo. de aproveitar a carona, inclusive, da entrevista que nós tivemos agora há pouco do senador Alexandre Vieira, com o nosso repórter Mário Batista, para saber de dois assuntos polêmicos no Senado: o impeachment de ministros do Supremo e a CPI da Lava Toga. Bom, eu vou dar minha opinião pessoal, lembrando que eu não sou jurista, mas que eu posso opinar primeiramente como cidadão, como todo mundo quer, todo mundo pode, que deseja, né? Assim que o deseja pode fazê-lo, né? E, enquanto não mudarem a Constituição nesse sentido, né, que já que estão querendo proibir a liberdade de expressão, qualquer dia vão querer proibir a liberdade também de opinião, né? Mas enquanto não proibirem, eu vou opinar. E posso opinar, sim, como cientista político. Eu penso que os pedidos de impeachment procedem nesse caso. Eu penso que houve uma extrapolação do poder, tanto de um ministro, né, do Dias Toffoli, quanto do outro, do Abreu, ministro Moraes, né? Perdão. Alexandre Moraes, um querendo talvez apoiar o outro, ou trocar figurinhas. Ficou muito claro esse joguinho político, não jurídico, então eu posso opinar, porque isso ficou evidente. E eu penso que os dois fizeram um desserviço à nação. Eu acho que eles mancharam o Supremo, na minha opinião, com dois ministros defendendo o fim da liberdade de expressão. Foi uma coisa chocante, mas a sociedade brasileira se movimentou rapidamente. Os próprios colegas deles do Supremo, que tradicionalmente são aliados, né, à turma do crime que tem lá, eles resolveram se posicionar de uma forma diferente e avisaram que não os apoiariam nesse caso, né? E aí eles mesmos retiraram a proposição. Mas não podemos esquecer que o inquérito continua. O inquérito continua. E esse é fundamental. Então tem que haver... Porque existe uma posição da promotoria, existem procuradores que também ultrapassaram os seus limites, e a grande questão que se vai desenhar por aí é a sequência do processo. E eu penso que a CPI da Lava Toga, para responder a sua pergunta, ela é fundamental, sim, porque nós sabemos de casos de corrupção no STJ e sabemos de casos de corrupção no STF. É preciso que fique claro o que está acontecendo, quais foram as nomeações políticas que aconteceram. O ex-governador do Rio de Janeiro está já com um processo de delação premiada, né, em andamento, eu entendo. E ele já está fazendo revelações importantes sobre pessoas... pessoas... Está fazendo muita gente tremer, né? Mas... Além do ex-presidente da Câmara. Então... Este sabe muito. Então, é importante que isso vá até as últimas consequências. Se a gente quer um país melhor, essas coisas têm que aparecer. Que história é essa de o ministro do Supremo receber mesada da esposa de R$100 mil? Qual é a origem desses recursos? Sim. Como é que o ministro do Supremo pode julgar casos em que a esposa dele é membro de um escritório? Sim. Como é que ele não se declara impedido? Então, isso tem que ficar Mas tem claro. outro ministro em que também a sua esposa faz parte de uma banca que atende aqueles, inclusive, que o ministro, como ministro supremo, deu soltura. Então, isso tem que ficar claro. A gente quer uma nova política não só na Câmara, não só no Senado, não só no Poder Executivo, no Poder Judiciário também. Porque já que a gente falou em tradição, em cultura e paradigmas, não tem nada mais conservador do que o Poder Judiciário.
A principal mudança da nossa cultura é acabar com essa corrupção também, né? Mas como é que você acaba? Você tem que denunciar, tem que identificar e tem que comprovar. Não basta dizer que A, B, C ou D são corruptos. Eu tenho que ir lá. Talvez seja essa a grande questão que se coloca para o Supremo agora, que ele passa a acusador, investigador, julgador e punidor. Isso não tem amparo legal, né? Não precisa ser advogado ou jurista para saber disso. Quem é dono do processo criminal é o Ministério Público, ele que começa com a ação penal. E aí ela vai ser aceita na primeira instância, se for o caso, ou segunda, dependendo da pessoa e tal. E aí que há continuidade. Então, o Supremo não pode iniciar um processo criminal para ele mesmo julgar. Sim. A não ser que fosse uma questão interna do próprio Poder Judiciário Supremo, que ele está fazendo uma auto-investigação. Aí é diferente. Agora, eu queria uma questão rapidinho do senhor, porque nós temos pouco tempo de programa. Essa autorização para o Lula dar entrevistas. Eu achei interessante isso, porque veja o momento. Veja o momento que ela foi concedida. É uma retaliação? Ela foi dada não para premiar a Constituição e o princípio da liberdade de expressão, de opinião, etc. Ela foi dada como uma retaliação. Agora, veja bem, sem querer entrar no mérito, mas, de certa forma, entrando. É diferente uma entrevista do presidente Lula como preso durante o processo eleitoral e é diferente uma entrevista dele pós-processo eleitoral. Bom, nós não estamos vivendo o processo eleitoral. Isso. Eu vou querer uma entrevista com o Sérgio Cabral, com o Eduardo Cunha. Sim. Com esses caras, eu também vou pedir uma entrevista. Sim, mas diga assim, o impacto dela será menor. Esse E que é o quem meu sabe ponto. com o Marcola. Não, eu concordo, mas eu digo assim, o meu ponto é as razões que levaram a ser negada essa entrevista no passado foi porque ela supostamente afetaria o processo eleitoral. Mas pode isso? Preso da entrevista? Pois é, isso eu acho que tem que ficar claro, porque vai ser uma regra universal. Ou todos podem ou nenhum pode. É por isso que eu já estou escolhendo os possíveis entrevistados aqui do Direto de Para vir Brasília. para o seu programa. Mas já foi Trazer no decidido programa. e não pode, né? Ele não pode dar entrevista. Bom, se não puder, para todo mundo... É para todos, é uma regra, tem que pra ser uma regra todos. geral. Se tiver alguma exceção, nós estamos dentro. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. E os telespectadores já sabem que poderão contar mais constantemente com as suas opiniões, com o seu conhecimento. Eu que agradeço o convite, lembrança do meu nome. E a você que nos acompanhou, muito obrigado e até um próximo Direto de Brasília.